meninas, tudo bom? Como vocês estão hoje? Nós estamos aqui no programa da Confraria Pet, no Trend Mall Boutique em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. O evento está sendo organizado pelo Pet Market e o projeto Bazar. E hoje nós vamos ter muitas atrações. Além de ter, é claro, o nosso Pet Talk, nós vamos ter bazar com vários expositores, com uma variedade de produtos, tanto pet como para o tutor. E também, é claro, vai ter brincadeiras, piscina de bolinha para todo mundo. Vai ter tanta atividade para crianças como para pets também, tá, gente? E, é claro, vai ter um desfile de cães. E, claro, vocês podem vir fantasiado, tá, gente? Podem trazer o seu pet fantasiado. O evento, o desfile vai ser às 17 horas. Bom, hoje nós temos uma convidada que eu faço questão de apresentar, gente. É a Paloma. Ela é advogada e ela vai falar, ela é especializada em direito dos animais e ela vai falar sobre o tema família multiespécie e também sobre os animais nos conflitos familiares e condominiais. Paloma, bem-vinda. Muito obrigada, Aline. Queria te agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema que é tão importante e que nos move tanto. Gente, a Paloma, eu fui numa palestra dela, maravilhosa, falando exatamente sobre isso, tá? Sobre família multiespécie. Vamos começar falando exatamente sobre esse termo? Vamos entender um pouquinho o que significa família multiespécie? Paloma, como esse termo surgiu? Então, esse termo, ele é um termo super contemporâneo, né? Ele vem aí com a transformação das famílias. A partir da Constituição de 88, a gente vai ter o surgimento das famílias, né? Que a gente vai ter um marco histórico, que era, antes a gente tinha aí uma família marcada pelo casamento, e a partir de 88, então, a gente vai ter aí o surgimento das mais diversas famílias, o direito reconhecendo as famílias no geral, né? E a gente vai ter, então, o surgimento dessa família multiespécie. O que é a família multiespécie, né? O que a doutrina fala sobre isso? É quando uma família é composta por um membro, né, um animal de estimação, e essa relação, ela existe respeito, ela existe afeto, existe carinho, e os membros, os tutores, consideram esse animal como parte da sua família. Quem de nós não considera o nosso animal de estimação parte da nossa família, né, gente? Inclusive, tá? Quem estiver online no nosso Instagram agora, ou então também pelo nosso canal da Confraria Pet no nosso YouTube, pode deixar as suas perguntas aqui embaixo, que a gente vai estar acompanhando, e na sequência eu passo para a Paloma para ela estar respondendo, tá, gente? Paloma, vamos falar um pouquinho sobre o que o jurídico enxerga com esse termo hoje, porque antigamente não existia isso, né? Não existia esse termo família multiespécie, não se reconhecia muito menos o animal como parte da família e muito menos como um ser senciente, né? Então, como o nosso jurídico hoje está enxergando esse papel, porque está tendo muita alteração com relação a isso também, né? Com certeza. O que acontece, né? A gente ainda tem um Código Civil que trata o animal como coisa. O que isso significa? Ele compara o animal a um carro. E a gente que tem animal de estimação sabe que isso é um absurdo, né? Que não tem mais como ser assim. Existe um projeto de lei aí que está querendo fazer uma transformação, mas ele ainda não foi aprovado. Então, assim, como que o Poder Judiciário vem decidindo sobre esse assunto? A gente vai ter aí os tutores motivando o Poder Judiciário para que fale sobre esse assunto. O que acontece? Como o animal era tratado como coisa até então, muitos juízes mandavam isso para vara civil, né? Exato. E agora a gente vai ter aí alguns juízes dizendo que não, que as questões de animais, ela deve ser decidida na vara de família. E isso é muito importante, porque aí está reconhecendo a importância do animal dentro do ciclo familiar. Então, essas mudanças, elas ainda são pequenas, elas estão acontecendo, mas o posicionamento do Poder Judiciário já está mudando. Tem um autor que eu gosto muito, que é um juiz, que é o professor Rafael Calmon, que ele vai falar sobre justamente isso, que o animal a gente não partilha, a gente compartilha. Então, quando a gente está sobre questões de tutores que aí estão se separando, e aí começa uma
brigar pelo pet, mas eu registrei, eu comprei, ou enfim, eu fiz o registro lá de adoção. Não importa, o animal tem um vínculo e o ex-cônjuge também tem esse vínculo. E esse vínculo de amor tem que ser respeitado. E ele também tem todo o direito, né? Ambos os lados têm o direito de estar presente na vida do animal, né, gente? Bom, e como a gente pode, então, encarar essa nova realidade para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias, né? Porque hoje a gente pode considerar que nós já temos direitos garantidos, né? Quais são os direitos dentro da vara de família, vamos dizer assim, que o animal ele pode estar sendo acolhido, vamos dizer, né? Então, assim, o direito, ele é completamente multidisciplinar, né? Quando a gente fala em direito, a gente tem que entender que a gente vai ter aí o direito de família, a gente vai ter as questões penais, né? Que daí vão ser, então, como que o animal deve ser tratado, né? Enfim, como a gente deve tratar ele nos aspectos de saúde, né? No mínimo, né? E a gente vai ter também aí os direitos dos tutores garantidos. Então, assim, o que a gente discute dentro da vara da família, né? O direito do tutor poder visitar o seu pet mesmo depois da separação. A gente vai ter aí pensão alimentícia em alguns casos. Essa questão da pensão, ela é bem discutida, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Porque o termo pensão, né, não está sendo muito bem aceita para a questão dos animais de estimação. Exatamente. A gente até depois pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente vai ter aí a questão da guarda, né? Quem que fica com quem, quais são os direitos do animal e quais são os direitos dos tutores. E é mais ou menos isso que a gente vai ter assim, como algo resguardado dentro das varas de família, né? A gente vai tem algumas coisas bem interessantes acontecendo, né? Guarda alternada para pet, por exemplo, né? Que isso a gente até nem dentro quando a gente está falando de guarda para criança, né? Para menor, a gente não vai ter essa possibilidade de guarda alternada. Mas para o pet, muitas vezes, isso acontece. Possível. E também tem a opção de guarda compartilhada também? Com certeza. Essa é a mais comum, né? Mais comum. O que difere um da outra? A guarda alternada, ela vai ser aquela guarda em que o pet vai ficar, por exemplo, 15 dias comigo, 15 dias com o meu ex-marido. Ele vai trocar a casa, né? E a guarda compartilhada é uma guarda em que não necessariamente esse movimento de troca de casas vai acontecer, mas sim as decisões em relação àquele pet vão ser juntas. Serão juntas, claro, até mesmo porque se envolve custos, esse custo também vai ser dividido entre os dois, não é mesmo? Exatamente, isso mesmo. E aí vem a questão também de quando vem, como tu falaste antes, a questão do auxílio a gente está chamando até de auxílio, tá, né, gente? De auxílio de custas, né? Tem que ser justificado todos os gastos realizados com o animal, né? Isso, assim, ó, quando a gente está falando, vamos pensar num momento em que as partes estão num momento de conciliação, né? Que não estão brigando, que entendem que o pet é dos dois e que as pessoas, né? Que os dois vão ter os direitos e os deveres. Claro. Né? Aí, bom, tudo bem, a gente vai ter, então, aí, eles vão estar conversando e a gente não precisa ter esse medo, né? Essa necessidade de ficar guardando tudo. Contudo, quando a gente está num momento mais litigante, que existe um processo, é importante, sim, a gente justificar, né, os gastos com esse pet. Por quê, gente? Porque, assim, cada família vai ter um limiar financeiro, né? Exato. Cada um tem a sua realidade. Isso também a gente tem que levar em conta. Então, assim, se eu começo a ter gastos muito elevados e o meu padrão de vida sempre foi um padrão um pouco menos, né, em relação ao meu pet, bom, tem que se entender por que isso está sendo feito, né? Não existe um quadro de doença, não existe um quadro que necessite tudo isso. E ao contrário também vale, né? Um pet que sempre aí foi tomar banho toda semana. Exato. Né? Que tá acostumado com o spa. Tá acostumado com o spa, tá acostumado com um espaço bem grande, e aí daqui a pouco a gente vai tirar e retira tudo isso. Né? Então, assim, a gente tem que levar em conta essas coisas também. O que acontece quando a gente está provocando o poder judiciário, né, gente? Esse tema, ele é muito novo. São coisas que a gente ainda está discutindo. Então, existem muitas temáticas que ainda não foram abordadas, né? Mas o importante é que realmente o jurídico já está olhando para isso e já há jurisprudência para vários casos, né, Paloma? Com certeza. Como, por exemplo, na tua palestra, eu recordo que tu falaste que teve momentos que realmente essa
a separação dos tutores foi para uma instância mais litigiosa, né, ao ponto de influenciar na vida do animal. E ali, então, o juiz ele teve que sim avaliar todos os lados para que ele pudesse tomar uma decisão. E realmente, gente, foi para uma situação bem estressante, né? Fala um pouquinho sobre o caso, não precisa dizer nomes, né? Mas conta aí um pouquinho sobre a tua experiência com isso e o que isso acarreta para nós, né? Porque assim, tudo isso que a jurisprudência é positivo para nós, apesar de tudo, porque isso é experiência, né? Até mesmo para o próprio jurídico, né? Porque eles não estavam acostumados a fazer esse tipo de ação, né? Com certeza não. Esse talvez seja o maior presente, né? Forçar os advogados, os juízes, o Ministério Público a estudar o tema. Ótimo, eu tô adorando, né, gente? Vocês sabem, né? Mas então, assim, o que acontece, né? A gente vai ter aí jurisprudência espalhada por todo o Brasil sobre o tema. Algumas são um pouco mais favoráveis, outras nem tanto, né? Então, o que ficou muito famoso agora? A gente teve, faz mais ou menos uns 2 meses, um casal que conseguiu fazer a conciliação e ele fez, o ex-marido, se comprometeu a pagar a pensão vitalícia para os animais. Que ótimo. Né? Isso foi homologado pelo Poder Judiciário e isso tem uma força muito grande, né? Que a gente possa, então, começar a pensar nesses institutos jurídicos para dentro dos direitos animais. Ah, que ótimo. E como os animais hoje são tratados pela lei? Eles ainda são ditos como coisa, né? Isso. Apesar de ter sido feita vamos considerar uma aprovação lá no Senado com relação à PLC 27, mas a PLC ainda está em estudo, né? Ela não foi aprovada no fechamento, né? Não, ainda não. E ainda tem uma previsão ainda de, a longo prazo, ainda de ser estendida essa questão, né, Paloma? Não é tão fácil ter essa aprovação, né? Porque ela envolve muitos outros quesitos que não é apenas a questão do reconhecimento do animal ser um ser senciente, né? Isso, a PL, ela vai estar levando em conta apenas os pets, ela não vai se estender aos outros animais. Isso é uma crítica para quem trabalha. Bem forte. Ontem eu fui na palestra do professor, né, e aí ele falou sobre isso. Isso, o professor Daniel tem um posicionamento bem forte em relação a isso. Também tenho, né, e acredito que a maioria dos professores que trabalham com isso também tenha, porque a gente vai dividir, né, as categorias pet e os animais de produção, sendo que a ciência vale para todos, né? Exato. Mas em relação aos direitos dos tutores, né, é interessante a gente parar para pensar sobre as questões de condomínio também. Ótimo. Perfeito, né, gente? Quem não teve probleminha em condomínio, né, gente? Então, assim, o que a gente tem hoje? O STJ, no início do ano, em maio, teve uma decisão muito positiva nesse sentido, em que foi determinado, a terceira turma determinou, que uma convenção de condomínio não pode simplesmente proibir os animais de estarem dentro do condomínio. Exato. Né? E isso em que pese não seja uma decisão vinculante, como a gente chama, mas é uma diretriz para todo mundo que trabalha com esse tema. E quais são as garantias que nós temos, nós tutores, dentro de condomínio, que nos permitam estar andando com o nosso animal, transitando em área comum, com ele no chão? Sim, isso é muito importante. A gente também... Isso é uma das maiores críticas. Isso, né? A gente teve uma decisão bem importante nesse sentido também, do direito do animal poder circular. O que é importante a gente colocar em pauta, gente? Assim, ó, essa decisão do STJ e a decisão que fez a manutenção desse animal poder circular com as próprias patas, eram animais que não ofereciam nem problemas à segurança, não eram animais agressivos, né? E nem animais, enfim, que tinham risco de saúde, eles estavam saudáveis, não tinha nenhum tipo de doença. Claro. Isso é importante a gente ressaltar, porque não vai ser todo o animal que vai estar acobertado por essa decisão do STJ. A gente tem que ter um certo cuidado. Existe um grande preconceito em relação às raças. Com certeza, principalmente a de grande porte. Rottweiler, isso. Então, aqui em Porto Alegre existe uma lei municipal que, inclusive, determina que os pitbulls e os Rottweilers andem com focinheira. E não só eles, né? Mas também animais que apresentam personalidade bravio, né?
Então, eles também devem utilizar focinheira. E isso é quando realmente é comprovado, quando o animal, por exemplo, ele já atacou, já mordeu, ele é agressivo com a aproximação de pessoas. Isso é muito comum, gente. Tem gente que acha que não existe isso, mas existe, tá? Então, nesses casos, também o animal vai ser orientado ao tutor, né, que coloque a focinheira no animal, tá? Mas, havendo qualquer tipo de problema com o condomínio, né, o animal é tranquilo, o animal não oferece nenhum tipo de risco, o condomínio não pode impedir que a gente tenha o nosso animalzinho de estimação. Ou exigir qualquer coisa que ele, tenha que andar no colo. Não. Nada disso, nada né? disso. Agora, em casos de condomínio que já existem essas restrições e eu estou morando nesse condomínio, eu posso entrar com uma ação ou eu posso também somente falar com o síndico ou é indicado entrar com uma ação mesmo para quebrar essa regra? Então, eu sempre gosto de começar com algo mais conciliatório, né? Eu acredito que conversando... O ideal seria. Mas em muitos casos isso não é possível. Às vezes a gente vai ter um regimento interno já muito antigo, enfim. E aí a gente pode sim entrar com uma ação para fazer com que essa cláusula que não permita os animais seja anulada. Ah, que ótimo. E, gente, tá para ser anulada, tá? Lembre-se disso. É uma advogada, Paloma, especialista em direitos dos animais, está dizendo, hein? Pode ser anulada sim. Não se preocupem. Isso é importante, assim, que a gente esteja bem informado, porque muitas vezes a gente vai sofrer aí uma pressão, né, do síndico. Às vezes síndicos... Preconceito de moradores que não gostam de animais, vai ter muita pressão. Existe, assim, algumas questões que são importantes também a gente falar, a questão do barulho, né, gente? O cachorro late, né? Gato mia. E o gato mia, exatamente. Então, assim, o que acontece? Qual é o limite, né, do barulho? A gente também nós como tutores também temos a responsabilidade de ter essa manutenção do cuidado, né? Levar o animalzinho para passear, aquilo tudo que a gente também já sabe, né? Eu não gosto de fazer comparações, tá, Paloma? Confesso. Não curto fazer comparações com, por exemplo, o animal, o cachorro late, gato mia, criança chora, né? Criança também grita, né? Não gosto de comparar, mas, né, gente, convenhamos, né? É uma questão que... É barulho também, barulho também e é comum. Não há o que se fazer, né? Exato. Só que, é claro, quando o animal está em excessivos latidos, assim, tipo uivando, porque isso é característica de um animal que está, assim, sentindo saudade do seu tutor e pode até em depressão e por isso tem aí as pet creche para ajudar, né, gente? E a gente, como tutor, temos que ter, sim, o nosso dever de fazer o nosso papel, de cumprir, né? Passear com ele, fazer com que ele saia de casa, passeie, gaste energia, porque, na verdade, ele saiu do seu habitat, né? E está morando dentro de um apartamento agora, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência, né? Exatamente. Eu acho bem interessante, assim, muitas vezes quando os clientes me procuram, essa é uma das coisas que eu sempre falo, né? Qual é a manutenção desse animal? O que a gente está fazendo de cuidados, né? Muitas vezes, gente, acontece também de síndicos irem dizer que o animal está sendo maltratado. Então, isso é complicado também, né? A gente tem que ter bastante responsabilidade. Paloma, quais são as leis hoje existentes que podem garantir a proteção do animal hoje? Então, a gente vai ter aí a lei de crime de maus tratos, né? Principalmente, que vai aí dizer item por item o que é considerado maus tratos e por analogia também a gente vai poder, enfim, construir algo sobre isso. A gente vai ter, então, esse instituto também utilizado por analogia do direito das famílias, né? Que a gente vai, então, aí começar a falar em guarda para pet, em uma possível pensão alimentícia. Por que eu falo em possível pensão, né? Juridicamente, quando uma pessoa não paga o valor da pensão, ela vai presa. Sim. Né? Então, aí... Caso de humaninhos, tá, gente? Nos casos de humanos. Então, por isso que a gente tem essa crítica em relação ao direito das famílias utilizar o Instituto da Pensão para os animais, porque daí a gente também tem que ponderar, né, o que é possível. Mas, enfim, que vamos chamar assim de um outro nome, um auxílio, né? Isso também o animal vai ter direito, né? Assim como a pessoa, o tutor que fica com o animal também tem esse direito, né? Então,
mais ou menos nesse sentido. A gente vai ter também essa decisão super importante da STJ em relação aos condomínios, né? Que isso é muito importante, porque assim, gente, uma outra situação que pode acontecer é que o condomínio, o regimento interno do condomínio simplesmente não fale nada sobre o assunto. E nesse caso também é permitido. Então isso é uma coisa importante também, da gente ver o que o nosso regimento interno está falando, o que está sendo disposto. Se está na convenção também ou não, porque convenção é uma coisa, regimento interno é outra. Exatamente, né? Exatamente. Convenção vai ser algo maior, uma lei maior de dentro do condomínio, e o regimento vai ser aquilo que vai nos dar ali as diretrizes de como a gente tem que agir. Às vezes na convenção não fala nada, mas no regimento fala. Não tem, exato. E às vezes é o contrário, né? Na convenção vai falar alguma coisa e no regimento não vai dispor nada além do que diz a convenção. Essas questões condominiais em função dos animais também é recente, né, Paloma? Não existia tantos problemas como atualmente nós estamos tendo, até mesmo porque há uma crescente aí de animais dentro de apartamentos, né? Com certeza. E isso está, na verdade, um ponto é positivo, né? Porque estamos discutindo mais sobre isso para garantir os nossos direitos, nós tutores, mas também por um lado negativo, né, que eu considero um pouquinho, é a questão de que alguns tutores estão sim se baseando em alguns detalhes com relação à lei para não cumprir os seus deveres. E aí a gente tem que pensar duas coisas, tá, gente? Uma, o direito está aí para nos auxiliar, e isso é muito positivo. Porém, ao momento que a gente deixa de fazer os nossos deveres, o direito não vai nos ajudar, porque nós estamos pecando daí nesse lado, né, Paloma? Com certeza. E isso é levado em conta na hora do processo, né? Com certeza. Existem algumas decisões, inclusive, que falam sobre o fato de um tutor, na hora de decidir qual tutor vai ficar com o animal, leva em conta como que era o tratamento desse tutor com esse animal, né? Inclusive tem uma decisão bem interessante que vai falar justamente sobre isso, que uma das tutoras eram duas mulheres e elas estavam terminando a união estável. E aí uma delas cada uma fica com um cachorro e uma delas doa sem avisar a outra. Nossa. E aí imaginem o rebuliço que isso aconteceu, né, que causou. Então, daí essa que ficou com um dos cachorros vai ao Poder Judiciário e diz, olha, eu quero ficar com a minha cachorra, porque agora, essas alturas, eu não sei mais o que vai acontecer. Sim. Porque a ex-mulher estava ameaçando ela. Então, ela simplesmente diz isso para o Poder Judiciário. O que o juiz diz? Olha, levando em conta que a ex-mulher, inclusive, doou sem avisar, me parece ser melhor pro animal voltar e ficar com essa pessoa que, enfim, está cuidando melhor. Até me arrepiei, ó. Então, são as situações que a gente nunca imaginou. Mas acontece, e graças a Deus hoje nós temos advogados especialistas em causa animal para nos auxiliar, né? E com relação à proteção animal, porque são causas diferentes, né? São causas diferentes. Quando a gente está falando de como é que tu falou? Vara de família? Vara de família, isso. É uma questão bem mais específica, né? Sim. Agora, com relação a maus tratos, e aí vem uma denúncia, né? Qual a melhor forma de uma pessoa estar agindo nesse caso, tá? Vamos considerar assim, a pessoa percebe que há o caso de maus tratos com aquele animal, mas aí tudo vai depender de como é identificado esse maus tratos. Com certeza. Né? Direito à prova, né, gente? Eu falo, infelizmente, eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, direito à prova, que a justiça fala com Deus, porque nem sempre o direito vai conseguir trazer aquilo tudo que a gente precisa, né? Por quê? Por causa das provas. A situação até pode ser verdade, mas se eu não tiver a prova, eu não consigo. Não tem como comprovar e o juiz não vai me dar o que eu estou pedindo. Então, assim, o que é importante quando a gente está falando em questões de maus tratos? Um boletim de ocorrência, para que isso seja levado até a delegacia especializada, né? E que seja instaurado, então, aí, a abertura de inquérito. E onde que é julgado isso? Num primeiro momento, quando a gente está falando em maus tratos, a gente vai estar falando da esfera penal, tá? Okay. Então, assim, vai ter toda uma investigação, vai ser aberto um inquérito, e nesse inquérito, lá na delegacia de polícia, com o delegado, se for concluído que realmente existiu um crime, bom, aí vai haver uma denúncia, que daí a gente vai estar indo para o Poder Judiciário. Aí, então, a gente vai começar a falar sobre as penas, e aí, no final do processo, essa pessoa que cometeu vai ser condenado ou não. Ok, é bem diferente, né, gente? Vocês estão percebendo? É bem diferente, são esferas bem diferentes, são institutos bem diferentes.
E a questão da prova, principalmente nesses casos de maus tratos, ela é muito importante. Eu não sei se vocês lembram daquele caso super emblemático da Yorkshire, que apareceu nos vídeos. Que levou um chute. Isso. Ali não tinha o que dizer. Ficou muito bem provado. E tinha filmagem, Tinha né? filmagem, exatamente. Então, ter sempre provas. Exato, exatamente. Né? É o mais importante de tudo, né? É a gente conseguir as provas para poder embasar, então, o futuro processo. Já teve casos de pessoas fazendo denúncias, gente, e as denúncias eram infundadas. E isso também enfraquece, tá? Então, por favor, quando vocês encararem uma situação que realmente ela caracteriza maus tratos, façam da melhor forma possível, obtenham as provas. É difícil enxergar esse tipo de coisa, mas precisa filmar, precisa tirar foto, faz o BO, tem que ir numa delegacia. Testemunhas também. Isso é importante, né? Porque senão tu não consegue caracterizar e tu não consegue daí enquadrar necessariamente a pessoa nessa situação, né? Com certeza. Existem várias jurisprudências no Tribunal do Rio Grande do Sul que vão falar sobre casos em que do animal ter sido deixado assim, desleixado, né? Mas pensem assim, gente, sem comida, sem água, abandonado mesmo, né? E aí então há condenação, né? E aí a gente aqui vai ter um problema de lei também, porque o que acontece? A pena não é muito alta. Exato. E aí a gente vai ter aí um crime super agressivo e a penalidade super baixa, né? Daí se for reincidente, aí sim, aí vai ter ali as condicionantes da lei, mas de qualquer forma, se a gente for pensar assim num animal que gente, a jurisprudência tem umas coisas horríveis assim, sabe? Animais sendo decapitados, são coisas muito pesadas assim, são coisas cruéis, né? E infelizmente a nossa lei, ela tá progredindo, ela tá assim indo bastante para frente, mas tem coisas ainda que a gente não está conseguindo analisar como deveria. Uma dúvida que eu tenho, Paloma, eu vi esses dias vídeos que foram feitos em condomínios lá de São Paulo, e aí eles estavam filmando os cachorros que ficavam na sacada, e o cachorro era de grande porte, era um tipo um Akita, e ele ficava do lado de fora e era o dia inteiro no sol, sem água, ou se a água tinha, já acabava por causa do calor, né? E no outro caso era um Shih Tzu. E um Shih Tzu, nesse calor, gente, vocês sabem, né? Ele não consegue respirar direito, ele quase ele superaquece, né? Nesses casos, pode ser considerado maus tratos? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. E outra coisa que é importante a gente falar também, principalmente quando isso serve para todos os animais, tá? Mas quando a gente está falando em animais que têm raça, né? Tipo um Shih Tzu, o que acontece? A característica da raça é justamente essa. Então, para ele, é diferente, talvez, de um Golden. Ainda assim, é maus tratos, mas ele sofre mais, né? Então, a gente tem que levar isso em conta também. Agora, isso é para qualquer cachorro, para qualquer gato, gente. Independentemente de raça. Os adotados também não podem ficar numa situação assim. Não tem cabimento. Isso, com certeza, é maus tratos. Então tá, gente. É isso, tá? Esses são os detalhes que a gente precisa saber, porque muitas vezes a gente tem dúvida com relação se é caracterizado ou não como maus tratos. Essa era uma dúvida minha, porque como o cachorro é da pessoa e ela deixou na área de serviço, tipo, lá na área externa, né? Mas não importa. Mas então, sim, é caracterizado, vocês podem sim tirar foto, filmar e registrar um BO, para daí sim a delegacia que faz as ações de ir lá no apartamento, né? Isso, na verdade, assim, gente, tem até relatos, tá? Existem algumas pessoas que no momento de situação extrema entraram na casa e aí depois a discussão era se tinha cometido um crime, né? Ou não. E por ser uma questão de maus tratos para salvar a vida, daí não foi caracterizado. Ai, que ótimo. Então tá, gente. Paloma, tem algum detalhe, alguma vivência tua que tu gostaria de compartilhar conosco aqui com relação a qualquer ação que tu tenha feito, participado, para o pessoal que está nos assistindo? Então, tem uma vivência bem curiosa, assim, que é interessante, que essa eu ainda não sei dizer para vocês o final, né, porque não chegou a acontecer, mas já está em andamento. Eu tive um cliente que ele queria deixar os bens dele para o cachorro. Os cachorros, eram vários cachorros. É uma dos temas que eu não sabia
saber se eu podia falar sobre isso. Então, gente, assim, isso na verdade, pela lei não é possível, né? A gente não pode fazer isso, mas... Só tem um estado, acho que é americano, que pode. Isso eu não sei te dizer, mas assim, na lei brasileira a gente não tem essa previsão. Mas o que a gente está fazendo, né? A gente fez um testamento e ele não tem filhos, não tem esposa, e a gente fez o testamento e deixou, então, uma cláusula condicionante para a pessoa que vai receber o animal. Ficar com o animal até o final da vida. E aí tem os cuidados ali que a pessoa tem que ter. Tudo. Aí isso é uma questão de usufruto, né? A pessoa fica aqui usufruto com os bens enquanto o animal está vivo, né? Isso. Aí ela vai ter, na verdade, ela vai ter ela vai ser a herdeira dele, né? Mas com essa cláusula condicionante. No momento que ela não cumprir essa cláusula, que ela, enfim, deixar o animal, ela perde a herança. Tá. Isso, claro, como eu falei pra vocês, eu não sei ainda os efeitos, a gente tem que validar isso depois, né, na abertura de testamento, tudo, mas é um instituto que a gente está criando, por isso que eu digo, direitos animais, direito de família, e até a questão dos crimes, né, é uma construção, né, Adorei. A questão dos animais, ela é uma construção, a gente está aí vendo, junto com o Poder Judiciário e com os nossos clientes, com os tutores, criando tudo isso. São oportunidades que estão aparecendo, né? Exato. Porque, na verdade, quando a gente é tutor, a gente não imagina passar por situações, né, gente? Mas a gente, quando tem, até quem é mãe, vai concordar comigo, pensa assim, meu Deus, se acontece alguma coisa comigo, quem é que vai cuidar do meu filho? Se tu é casado, tu pensa, teu pai, tua mãe, mas aí quando a gente pensa, eu tenho cachorro, tá, ok, e agora, o que eu vou fazer? Se acontece alguma coisa comigo? Desculpa, gente, mas a gente pensa, né? Com certeza. Acho que é o lado maternal. Esse anseio, ele é de todo mundo, né? Eu acho que assim, e uma coisa muito interessante também quando a gente está falando sobre a questão dos direitos animais, muitas vezes vocês vão consultar um advogado e o advogado, não, isso não pode ser besteira. Não, gente. Por isso que é importante, quando a gente está lidando com esse tema, a gente procurar pessoas que estudem sobre isso. Por quê? Porque é transformação, né? A sociedade está se transformando e o direito vai ter que se transformar junto. Vai junto, exato. Não tem o que fazer. Só através desses casos, né, dessas possibilidades é que vai se abrir, então, uma oportunidade de estudo, né? Com certeza, com certeza. É isso, né, gente? Paloma, obrigada por ter vindo aqui conosco, falar com a gente, falar sobre esse tema que, pra mim, eu tenho uma paixão em especial, né? Porque, né, gente? Porque vocês sabem, já contei um pouquinho pra vocês, já passei por situações que realmente eu não gostaria de ter passado, não consegui ter um advogado na época que me apoiasse, porque até mesmo naquela época, né, não se falava muito sobre isso. Enfim, né, gente? Paloma, teu Instagram pro pessoal te achar? Pra quem quiser me acompanhar, é Rolhano Cabral Advocacia. Lá a gente tem várias postagens sobre esse tema. Enfim, às vezes eu tiro algumas dúvidas também, porque, né, é interessante. Sim. Então, quem quiser me acompanhar vai ser um prazer. Pode deixar, depois eu vou taguear ela na foto, tá bom, gente? Muito obrigada, então, até a próxima, que em seguidinha nós vamos ter mais entrevistas, mais bate-papo e, claro, o evento está acontecendo, hein? Não deixe de vir pra cá, que o pessoal já tá aqui e às 17 horas vai acontecer o desfile pet. E, claro, vai ter também um bate-papo com os pet influencers aqui de Porto Alegre, o Sagozinho, o Toquinho e a Muca. Não deixe de vir pra cá, hein? Estamos esperando vocês. Beijo, até!